Rapidão, para falar de Flamengo, quero saber de você, Jupa. Essa tentativa de assalto que os jogadores sofreram no Flamengo essa semana e tal, isso ainda está gerando um baixo astral por aí? Como é que tá o clima, hein? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pessoal, ainda sobre o impacto aí desse episódio de violência, dessa tentativa de assalto e daquela situação vivida pelo goleiro Rossi, que teve o carro alvejado por 4 tiros. O time começa a pensar efetivamente no jogo contra o Bahia, amanhã no Brasil, pelo Campeonato Brasileiro, agora à tarde, treino às 3h30. Flamengo, se vencer o Bahia, pode até voltar à liderança do campeonato, contanto que o Bragantino não vença o Grêmio lá em Porto Alegre. Flamengo, todo mundo sabe aqui que precisa dar uma resposta diferente depois das derrotas para o Cruzeiro. O Flamengo tem um desfalque para esse jogo, é o De La Cruz, que está suspenso. Felipe Luiz pode recuar o Gerson para o segundo homem de meio campo e pode colocar o Luiz Araújo da direita ou simplesmente trocar volante por volante. Entra o Alan no lugar do De La Cruz. O Everton Cebolinha e o Gonzalo Plata, que estão lesionados, vão ser reavaliados hoje à tarde. Se o Cebolinha não ficar à disposição, Bruno Henrique e ali no time, vão disputar uma vaga no lado esquerdo do ataque. Eu volto com você, Escobar. Tudo, Fábio Jupa, falando do Flamengo. Agora é Botafogo, que também joga domingo em casa pelo Brasileirão, pega o Internacional. E na quarta, pela Conmebol Libertadores, recebe o Estudiantes da Argentina. E no outro domingo tem clássico contra o Flamengo no Maracanã. É uma sequência braba demais para o atual campeão brasileiro. E por falar em perfil de jogador, um desses perfis aí que se encaixa nesses requisitos adotados pela diretoria é o João Félix. E com todo respeito ao GE.com, que noticiou nessa quinta-feira que o Flamengo desistiu, não, o Flamengo não desistiu. O Flamengo mantém a proposta a ele. Na verdade, o que tem o jogador ainda não assinou e não acenou de maneira positiva que pode aceitar a proposta. A proposta está lá. Se o jogador pega o telefone, fala assim, ó, o José botou, eu quero jogar no Flamengo. Aí o Flamengo vai no Chelsea. Né, que o Flamengo desistiu. Óbvio, o Flamengo tem outros nomes, óbvio, conversa com outros staffs, com outros atletas, mas se o João Félix, repito, pega o celular e liga para o Flamengo e diz, quero jogar no Flamengo, o Flamengo vai para cima do Chelsea na hora. E não seria nenhum absurdo ele topar. É um cara, eu já falei, é um cara que, embora seja status de craque, que não deu certo lá na Europa, mas ele é um cara apaixonado pelo Brasil, o pai dele nasceu no Brasil, ele acompanha o futebol brasileiro, então não seria nenhum absurdo, mas é óbvio que depende de muitos fatores, não tem como dar certeza que ele será contratado. Agora vamos falar de bastidores do Flamengo nessa quinta-feira, após o vexame na Argentina, porque assim eu classifico o empate em 1-1 do Flamengo com o Central Córdoba. Vamos lá, foi um dia, reapresentação na parte da tarde, mas José Boto e Felipe Luiz chegaram na parte da manhã, ao CT Ninho do Urubu. O BAP, presidente do Flamengo, embora muita gente tenha dito isso em redes sociais e muita gente acaba acreditando, o BAP não foi ao CT, o BAP ele conversa com José Boto e com Felipe Luiz através de videoconferência, conversa, se reúne de maneira virtual e faz cobranças, obviamente. E o José Boto e Felipe Luiz se reuniram também. Óbvio que o José Boto é chefe do Felipe Luiz e todo mundo espera que um chefe cobre do Felipe Luiz de maneira pesada, bata na mesa, tem que melhorar. Não, a cobrança não é dessa maneira, mas eles se reuniram, obviamente, para tentar melhorar aquilo que não vem dando certo. E muita coisa não está dando mais certo. Talvez a convicção do Felipe Luiz precise melhorar, porque não adianta ele manter sempre a mesma convicção. Falei do Fernando Diniz no começo do vídeo, o Fernando Diniz é esse treinador que não perde a convicção dele. Certo ou errado? A gente não sabe, mas pelo visto não vai mudar. E o Felipe Luiz, pelo visto, também, algumas convicções ele não pretende mudar, embora ele esteja no começo da carreira dele. Mas cobranças foram feitas sim. Por exemplo, a pessoa me falou, deixa eu pegar aqui a conversa com a pessoa me falou aqui, Vene, José Boto e Felipe Luiz estão deixando o CT nesse momento, 8h36 da noite, ou seja, aqui no meu relógio 8h46. 10 minutos atrás, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, eles estavam deixando o CT. Então, obviamente, estão pensando aí na sequência de jogos do Flamengo e, obviamente, eles se reuniram também, as pessoas me falaram que eles se reuniram para ter essa cobrança interna, assim, teve essa cobrança. O Flamengo não pode passar esse tipo de vexame que está passando na Libertadores. Não pode ficar muito atrás do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Existe essa preocupação, que até a parada do Super Mundial, o Flamengo tem que estar na liderança ou ali muito colado ao líder, sabe?
Então essa é a expectativa. Então, respondendo a muita gente, sim, teve cobrança interna, sim, teve reunião entre José Boto e Felipe Luiz, sim, a relação continua muito boa. A torcida organizada, a Raça Rubro-Negra, uma das principais torcidas organizadas do Flamengo, emitiu um comunicado e uma imagem mostrando que o Clube de Regatas do Flamengo, o BEP, a torcida jovem do Flamengo e a Raça Rubro-Negra se reuniram na data de hoje, dia 8 de maio, para dar o pontapé inicial nas tratativas rumo ao retorno aos estádios. Os advogados Eduardo Benfica e Cliston Tylon representaram as torcidas. No lado do Flamengo, quem representou o Flamengo foi o dirigente Marcelo Conte. Então, em breve, aí a gente pode ver as torcidas organizadas retornando aos estádios e estão fazendo muita falta esses torcedores, o apoio deles. E, apesar do grande susto sofrido nessa madrugada, vocês sabem, o Rossi teve tentativa de assalto no carro dele, o carro dele acabou levando 4 tiros, mas graças a Deus não aconteceu nada, porque o carro é blindado também. Ele foi treinar normalmente nessa quinta-feira, mesmo após o susto, e segundo pessoas do Flamengo, que apesar disso tudo, ele está tranquilo, não está... Muita gente preocupada, será que agora ele vai querer sair do Flamengo? Não está nessa pegada, de verdade, está tranquilo, óbvio, é susto, os familiares ficam preocupados, mas não está nessa pegada de, eu vou embora do Flamengo, não é isso. Muita gente me questionando, porque assim, super compreensível, eu me boto no lugar dele, eu sou um cara que fico traumatizado fácil com isso aí. Por exemplo, tem rua no Rio de Janeiro que eu já fui assaltado, eu moro em Niterói, na época que eu usava muito ônibus, toda hora os ônibus eram assaltados. Cara, eu fico com medo de passar assim, me dá um certo receio, entendeu? Dá aquele gatilho. E o Flamengo soltou uma nota informando que por conta dessa situação envolvendo o Rossi e também outros atletas, eles vão rediscutir os protocolos de segurança adotados em desembarques realizados no período da madrugada, a fim de garantir ainda mais a proteção aos seus profissionais. Tá certo, é isso, é sempre você tentar melhorar. Pessoal, falar em desembarque, o Jorginho já tem data para chegar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Flamengo. Futuro reforço do Flamengo, repito, ele não assinou pré-contrato ainda. Quem disse isso, com todo respeito, não acabou noticiando de maneira correta, porque não é justo dizer isso, porque ele não assinou e nem vai assinar esse pré-contrato. Ele vai chegar e assinar o contrato logo direto, porque ele entende que se ele assinar um pré-contrato, entre aspas, está faltando respeito com o Arsenal. Existe isso nos bastidores da bola, galera. Assinar pré-contrato com outro clube é meio que você quebrar um protocolo interno, sabe? Digamos assim, um acordo de cavalheiros. Quando você faz isso, você está, entre aspas, desrespeitando a sua atual equipe, embora a lei permita isso, o atleta poder assinar um pré-contrato com uma outra equipe, faltando 6 meses para acabar o contrato dele. E o Jorginho, galera, entre ele e Flamengo está combinado o seguinte, que entre os dias 5 e 6 de junho, 4 dias antes de o Flamengo viajar aos Estados Unidos para o Super Mundial, ele vai se apresentar ao clube. Ele vai se casar no dia 2 de junho, o Flamengo vai dar 4 dias para ele curtir o casamento, lua de mel, ele se apresenta e o jogador viaja junto com a delegação para poder atuar no Super Mundial. Para mim é um baita reforço, embora fuja das características que o Flamengo está no mercado de olho. O Flamengo quer contratar jogador jovem, jogador que tem um bom histórico, uma experiência, rodado no bom sentido e com vigor físico. O Jorginho, ele já tem uma certa idade avançada, então foge desse perfil. Mas, independentemente disso, apesar da idade, o Jorginho tem totais condições de continuar rendendo, que é um cara atleta, de maneira literal na palavra, se cuida muito, família, enfim. Então é um jogador que foge desse perfil, mas é um jogador que vai agregar bastante. Inclusive, De La Cruz e Pulgar terão que abrir os olhos, porque o Jorginho chega para brigar pela titularidade. Não é titular, não chega a ser o titular, na minha concepção não, mas chega com status para brigar pela titularidade, sim. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!